Bom, muito obrigado, senador Donizete. Eu queria, em primeiro lugar, em nome do senador Donizete, que preside essa audiência pública, cumprimentar todos os membros da mesa e agradecer o convite ao Ministério das Comunicações para participar dessa audiência pública que discute um tema tão importante para o nosso país. Eu vou fazer uma apresentação um pouco mais sucinta, dado que o Ministério das Comunicações tem participação de 2 representantes, né, de 2 áreas que trabalham com aspectos diferentes da política de expansão do acesso à internet para a população rural, de uma maneira geral, mas também em cidades do interior. Bom, começar só relembrando que o Programa Nacional de Banda Larga estabeleceu em 2010 para todo o país três pilares fundamentais para se trabalhar a expansão do acesso à internet. Um pilar de redução do preço médio do serviço, para que a população efetivamente possa ter acesso à internet. Um pilar de expansão da cobertura nas regiões em que esse acesso nem estava disponível. E um pilar de expansão da velocidade média do serviço. Desde 2010, então, segundo dados do IBGE, a partir de uma série de ações que, infelizmente, eu não terei tempo de abordar aqui, a disponibilidade do serviço, o acesso efetivo ao serviço, aliás, cresceu cerca de 77% em todo o Brasil. Então, nós saltamos de aproximadamente 17,6 milhões de domicílios com acesso em 2010 para 31,2 milhões de domicílios em 2013. Os dados de 2014 ainda não foram disponibilizados pelo IBGE, mas a gente tem a expectativa de que a meta estabelecida em 2010 de atingir cerca de 35 milhões de domicílios com banda larga tenha sido atingida em função das iniciativas que foram implementadas ao longo desses anos. Não obstante, nós vemos, a partir dos dados que são recolhidos pelas instituições de pesquisa, que o acesso à internet, efetivamente, como já foi discutido aqui, ainda é bastante desigual no nosso país. Então, dados de 2013, por exemplo, indicam que na área urbana, cerca de 48% dos domicílios têm internet. Enquanto que na área rural, cerca de 15% somente dos domicílios têm acesso à internet. Apesar dessa diferença, é possível ver que ela vem diminuindo. Então, entre 2010 e 2013, o aumento da penetração domiciliar da internet na área rural cresceu quase 3 vezes mais do que esse aumento na área urbana. Então, enfim, a área rural ela tem, apesar das dificuldades, se desenvolvido de maneira mais rápida do que a área urbana, de uma maneira geral. E isso ocorre por uma série de tecnologias, eu não vou me ater de maneira específica a esse slide, em virtude do tempo, mas o fato é que a banda larga móvel, inclusive na área rural, ela tem sido uma alternativa efetiva para que a população tenha acesso à internet. Então, cada vez mais as pessoas elas procuram acessar a internet não só por meio de um computador pessoal, de um laptop, mas também fazendo uso do celular, né? E, efetivamente, dando sequência, a área rural ela tem melhorado a sua capacidade de atrair investimentos para que o serviço esteja disponível. Então, desde 2010, olhando os dados, é possível identificar que o principal motivo para não se ter acesso à internet em um certo domicílio não é mais a falta de disponibilidade naquela área específica, mas sim o custo elevado do serviço. Elevado, obviamente, em relação à renda, né, daquela população, a renda do domicílio que poderia ter o serviço, né? Que, como nós sabemos, na média é muito mais baixa, inclusive, do que a renda na área urbana, né? Então, a tendência é que, cada vez mais, a disponibilidade de infraestrutura não seja obstáculo, mas sim a renda efetiva, né, da população. E por que é importante, isso já foi discutido aqui, né, apresentar, mas eu só queria pontuar, do ponto de vista do Ministério das Comunicações, quais são aí estão só alguns dos motivos para que se promova políticas de acesso à internet na área rural de maneira específica. Então, a internet ela promove, como a gente sabe, melhores possibilidades de venda dos produtos do agronegócio, não só para o grande agronegócio, né, mas para a agricultura familiar também, para o pequeno produtor. É possível implementar tecnologias que aumentam a produtividade no campo a partir do uso de tecnologias da informação e comunicação, dispositivos máquina
na máquina, que melhoram a produtividade, o controle da safra, enfim, tem várias aplicações. É possível que serviços avançados de saúde sejam prestados de maneira mais barata e mais eficiente, fazendo uso de tecnologia da informação e comunicação, aplicações de telemedicina, diagnósticos mais fáceis, enfim, acesso a outras especialidades que não estariam disponíveis naquela região. E muitas vezes a internet também é um meio que promove o uso de tecnologias educacionais mais avançadas e que podem eventualmente suprir algum tipo de lacuna que exista naquela naquela região específica, né? E o que o Ministério das Comunicações, em parceria com a Anatel principalmente, mas também a partir dos investimentos que são feitos pelas empresas do setor, tem promovido? Recentemente, foram já atingidas as primeiras metas de cobertura de cidades, de áreas rurais, em torno dos municípios brasileiros, né? Então, existe uma meta, só para dar um pouco mais de contexto, existe uma meta de atendimento de um raio de 30 quilômetros a partir do limite das localidades sede, então, enfim, daqueles distritos urbanos, né? De 100% dos homicídios até dezembro deste ano, até dezembro de 2015. Né? Até agora, os dados indicam, esses dados são de dezembro, na verdade, que 55% dos municípios foram atendidos. E em relação às escolas que estão nessa área, nós já temos um percentual significativo também, cerca de 40% das escolas elegíveis para serem atendidas. E aí eu gostaria de fazer um comentário que na verdade, um reconhecimento das limitações de infraestrutura do nosso país. Então, em princípio, todas as escolas dentro dessa área de 30 quilômetros, desse raio de 30 quilômetros, deveriam ser atendidas, mas foi feito um diagnóstico de que muitas dessas escolas elas não têm sequer acesso a um PC, um laboratório de informática mínimo, ou têm acesso à energia elétrica, apesar das políticas que são empreendidas pelo governo federal, enfim. E isso, na prática, inviabiliza, né, que o serviço de internet seja útil naquela escola. Então, existe um desafio muito grande, não só do ponto de vista das políticas de conectividade, de expansão da banda larga em si, mas é preciso que se tenha uma abordagem holística ou mais ampla, né, para que, efetivamente, as escolas tenham acesso, aqueles alunos possam fazer uso dos benefícios de se conectar à internet. Então, só dando um pouco mais de detalhes sobre essa política de expansão da cobertura na área rural. Existe uma obrigação de que os serviços, tanto de voz quanto de dados naquela área, sejam prestados a um preço máximo. Essa foi uma das obrigações, uma das condições estabelecidas em um edital de radiofrequência da Anatel. Existe também uma obrigação de expansão da velocidade média desse serviço, da velocidade ofertada desse serviço ao longo do tempo. E segundo estimativas que nós fizemos, cerca de 91% da população rural reside nesse raio de 30 quilômetros ao redor dos municípios brasileiros. Então, a gente tem expectativa de que, efetivamente, a população, embora se possa ver, né, que boa parte do país, do território, ainda não seja coberto por essa política específica, mas uma boa parte da população deve ter o serviço disponível porque reside nessas áreas. Um dos atores fundamentais para que se faça a expansão do acesso à internet, tanto em cidades menores, mas também na área rural, é o segmento de pequenos e médios ou pequenos e de caráter regional, provedores pequenos e de caráter regional, né? Já concluo, senador. E o Ministério, de uma maneira geral, não vou me ater aqui aos detalhes, mas tem empreendido uma série de políticas em parceria com a Anatel para incentivar esse segmento, né? Uma dessas iniciativas que deve ter resultado ainda este ano é a disponibilização de radiofrequência em caráter licenciado, que permite oferta de serviço de uma maneira mais adequada, com mais segurança para o consumidor, com mais qualidade, né? E aí eu gostaria, nesses 3 minutos que me restam, de explicar de maneira bem sucinta alguns detalhes sobre a política que deve ser empreendida nesse novo ciclo, que sucede o Programa Nacional de Banda Larga e tem alcunha, né? Nós temos chamado essa nova fase de Programa Banda Larga para Todos. Então, a partir desse diagnóstico de desigualdade regional que
que eu mencionei, né, a que eu fiz referência, o Ministério das Comunicações, nesse novo ciclo, tem trabalhado com duas políticas principais. Uma política de expansão da rede de transporte, que deve reduzir a desigualdade entre municípios e entre regiões do Brasil. Então, existe um estudo que mostra que, a partir da conexão de municípios com uma tecnologia mais avançada, e aqui a gente faz referência especificamente à fibra ótica, existe uma redução bastante significativa no preço de varejo, e nós temos trabalhado também com a perspectiva de redução da desigualdade na velocidade do acesso à internet, a partir da implantação de redes avançadas para cobrir os domicílios urbanos, tá? Que deve ter benefícios não só para municípios maiores, mas para municípios também de menor porte, digamos assim. Então, um pouco mais de detalhes sobre a política da rede de transporte: cerca de 47% dos domicílios hoje somente tem acesso à fibra ótica, e o governo federal pretende incentivar a implantação em mais municípios a partir de um mecanismo aberto de escolha de um parceiro privado que possa efetivamente acelerar a cobertura desses municípios por meio dessa tecnologia, né, com uma série de benefícios para a população que lá reside. Em relação à rede de acesso, a nossa meta é que cerca de 45% dos domicílios urbanos sejam cobertos com tecnologias baseadas em fibra ótica, né? Hoje, a situação é de que aproximadamente 10% somente dos domicílios têm acesso a essa tecnologia. E em relação a cidades de menor porte, cidades com menos de 100 mil habitantes, a ideia é que, de maneira complementar, se possibilite mecanismos de financiamento com condições especiais de garantia que vão, segundo as nossas estimativas e também estudos que foram feitos pelas associações do setor, vão viabilizar a oferta de tecnologias mais avançadas, ofertas mais baratas para a população de cidades menores, né? E eu queria finalizar a minha intervenção, senador, fazendo referência, muito rapidamente, fazendo referência só a uma política que tem sido empreendida também pelos estados, que é complementar à política do governo federal. Então, não se pode imaginar que, dada as nossas disparidades regionais, a nossa dificuldade de infraestrutura, que o governo federal sozinho dê conta do desafio. Então, e aí eu cito dois casos específicos: o caso do Estado do Espírito Santo e o caso do Estado de Rondônia, que tem, por meio da oferta, da seleção, né, de empresas parceiras para fazer uso de créditos de ICMS, tem incentivado a expansão dos serviços de telecomunicações também na área rural, né? Então, com essa referência, com esse elogio, né, e com essa provocação também para que os estados possam contribuir para a melhoria da infraestrutura no nosso país, eu encerro a minha intervenção e me coloco à disposição para resolver eventuais dúvidas. Muito obrigado.